Eu acho que... Engraçado, achei que eu tivesse aberto a minha páginazinha aqui também. Ok. Bom, então, pessoal, eu vou começar com alguns informes gerais, né, sobre o curso. Então, na ementa, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ver... Bom, essa primeira parte de solução de sistemas lineares, eu não vou fazer com vocês, tá? Eu vou disponibilizar esse slide específico, que eu chamo aqui de aula zero, como um material introdutório, tá? Na parte de solução de sistemas lineares e de decomposição de matrizes. É porque eu acho que é um conteúdo um tanto que vocês já veem na graduação em geral, né? E aí ele fica mais como uma revisão, tá? Então eu vou deixar para vocês lerem e tirarem as dúvidas que vocês tiverem que vocês eventualmente tiverem durante as aulas, tá? E aí vocês me falam assim, professor, eu não entendi muito bem aquilo que está no slide tal, que você sobre, não sei, decomposição de Cholesky, eu não entendi muito bem como é que funciona. Aí eu volto e falo um pouco sobre, tá? Porque senão não dá tempo de ver coisas mais interessantes mais à frente, tá? Então ele serve mais como uma parte introdutória, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre geração de... Aqui não está necessariamente na ordem, tá? Depois, a segunda parte, a gente vai falar sobre geração de variáveis aleatórias, otimização sem restrições e maximização de funções, integração via Monte Carlo, né, alguns métodos de quadratura para integração e simulação estocástica via cadeias de Markov. E aqui eu incluiria mais um tópico com outros assuntos, tá? Que ao final a gente vai ver, tá? Então, nesse curso de estatística computacional, ele é bem focado, né, a ementa mais tradicional, é bem focada em duas partes. A primeira é em simulação, né, em inferência via cadeias de Markov, e uma segunda parte que está bem relacionada, na verdade três, né? Uma segunda parte que está relacionada à otimização, né, e gradientes, e uma terceira que está relacionada a cálculo de integrais, tá? Então, essas são as três grandes áreas no curso, mas eu gostaria de usar lá no final um espaço para falar sobre outras formas de fazer inferência, né? Porque aqui a gente majoritariamente vê MCMC, que são a simulação estocástica via cadeias de Markov, mas existem outros métodos que podem ser usados e que são bastante usados hoje em dia para fazer inferência, né? Por exemplo, a gente pode falar sobre inferência variacional, sobre ABC, que é Approximate Bayesian Computation, outras formas de fazer inferência. E aí é legal porque o RIMLA também, que é uma metodologia bem atual, né? Então eu acho que vale a pena a oportunidade para falar com vocês sobre esses assuntos. Essas são as referências do curso que estão lá no site, e são referências muito boas, eu recomendo. Tem essa referência do Golub para computação matricial. Ela é interessante porque tem algumas desigualdades importantes que aparecem lá e que, vez ou outra, a gente vai usar algumas igualdades envolvendo matrizes e tal. Tem o livro do Dani, né, que é esse Markov Chain Monte Carlo, e o livro do Casella, né, Robert Casella, Monte Carlo Statistical Methods. Né? Eu acrescentaria mais um, que é esse daqui, chama Matrix Differential Calculus with Applications. Esse aqui, não sei se dá para ver direito. Eu vou colocar aqui o nome. Eu acho que ele é um substituto melhor que o Golub. Ele tem muita coisa aqui dentro, né? E tem várias desigualdades que eu não conseguia, várias igualdades de matrizes que eu não conseguia achar em lugar nenhum, mas só conseguia achar nesse. Então, o nome é Matrix Differential Calculus.
If applications. Stats and economy. É bem extenso o nome. O livro é do Magnus e Neudecker, não sei como fala. Tá? A edição que eu tenho é a terceira, tá? Mas eu acho que qualquer edição dele vale a pena, tá? Então, a gente vai usar mais essas duas aqui, mas tem essas duas que funcionam bem como referências para ler quando você precisa de alguma igualdade matricial, ou derivar a matriz, aí às vezes você esquece, né? Como é que eu derivo essa expressão matricial? Qual é a derivada do determinante de uma matriz com respeito aos seus autovalores? Às vezes tem que calcular essas coisas. Então é interessante dar uma olhada nessas referências. Bom, essa primeira parte, que é uma parte mais relacionada à solução de sistemas lineares, né? E aí, como eu tinha falado com vocês, eu vou deixar para que vocês deem uma lida nos slides e me falem se tiverem alguma dúvida nas próximas aulas, que aí eu volto e retomo esse assunto, tá bom? Então, tudo que vai vir aqui são formas de resolução de sistemas, tá? Eu acho que são coisas que vocês já sabem. Sistemas triangulares, resolver sistema por retrosubstituição, tá? Eu queria começar a falar, ao invés de começar por essa parte, que eu vou deixar para vocês, começar pela parte de sistema de geração de números aleatórios. Vou pegar aqui. Então, na aula de hoje, a gente vai começar falando sobre gerando distribuições a partir da distribuição uniforme. E a gente vai ver várias formas de gerar variáveis aleatórias aleatoriamente, tá? Aí aqui eu já fiz algumas anotações e eu vou passando por elas com vocês à medida que a gente for caminhando, tá? Professor, Oi. só uma dúvida. O curso todo é em R? Bom, eu vou fazer as coisas... Não, o curso todo não é R, é boa pergunta. O curso é no que vocês quiserem usar, tá? Se vocês quiserem usar C++, pode usar. Se quiser usar Python, pode usar. Não tem problema, tá? A minha escolha pessoal eu uso majoritariamente o R, porque foi a linguagem onde eu aprendi, que eu usei com mais frequência. Mas eu também programo em Python e às vezes eu pego um pouquinho de C++ quando estou com um problema que é muito lento, né? Aí eu simplesmente programo C++ e fazer a mesma coisa em outra linguagem, aí às vezes o programa roda 10 vezes mais rápido. Então, assim, podem usar o que vocês quiserem, tá? Eu vou usar, na maior parte do tempo com vocês, o R, mas eu também quero usar um pouco de Python, porque no Python a gente tem muitas bibliotecas para derivação automática, uma coisa chamada derivação automática, que serve para calcular gradientes. Então, toda a parte de otimização, o Python é muito bom nisso, porque ele já tem os códigos feitos. E quem já trabalhou com inteligência artificial ou machine learning já deve ter ouvido falar de um negócio chamado TensorFlow, né? É uma biblioteca do Python. E tem uma outra também que é bem famosa, né? Que é o PyTorch. Ups, não tem. Que é o PyTorch, que são duas bibliotecas que calculam gradiente automático, tá? E lá na frente eu quero fazer uma introdução a essas duas linguagens com vocês, para que a gente possa usar na hora que estiver falando sobre otimização. Tá? Ok. Então, se quiser usar MATLAB também pode, não tem problema. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. De nada. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar com as coisas mais simples, né? Então, por exemplo, como a gente cria uma moeda honesta no computador, supondo que a gente sabe gerar da uniforme 01. Então, a gente gera da uniforme 01
E o objetivo é criar uma moeda honesta no computador, né? E aí, se a moeda não for honesta, como imitá-la, né? Então, como é que você imita uma moeda, né? Como você pode fazer isso? No caso da moeda honesta, é o caso mais simples, é o caso em que você vai pegar o intervalo 0, 1, e você vai dividir em duas partes, tá? Então, aqui está o 0,5. Então, você sorteia um valor U da uniforme, 0, 1. Se o valor cair aqui, você retorna 0. Digamos que 0 seja cara. E se o valor cair desse lado, você retorna coroa. Então, dessa forma, você tem um mecanismo gerador de caras e coroas, né, de forma honesta. E é claro que a gente sempre pode generalizar essa ideia, né? Então, a gente pode pensar, inclusive, né, em uma variável aleatória x, com suporte em x1, x2, x3 até xk. Tá? E que cada valor desses aqui é assumido com uma probabilidade P1 até PK, respectivamente. Então, nessa situação, a gente tem uma variável discreta com suporte finito, né? E aí, só para, né, frisar que são probabilidades, a soma tem que dar 1. Né? Então, na verdade, o que eu tenho é isso, é uma variável aleatória cuja função de massa de probabilidades é dada dessa forma. P de x igual a xj igual a pj. Tá? Então, se eu quiser gerar de uma variável aleatória que tenha essa PMF aqui, como é que eu faço? Bom, é só estender o mesmo raciocínio. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o intervalo 0, 1 e vou dividir em k intervalos. Aqui eu tenho k probabilidades, né? Eu tenho k classes possíveis. Então, eu tenho meu intervalo 1 até o meu intervalo k. E aí, como é que eu faço, né? Eu vou pegar o intervalo 0, 1 e vou dividir em intervalos. E a minha divisão vai ter que ser da forma com que eu ilustrei aqui. Eu tenho intervalo 0, 1. O P1, né, vai ser a probabilidade associada ao valor x1. Então, como é que eu faço? Eu coloco um intervalo de tamanho P1 começando em 0. Então, esse extremo aqui vai ser exatamente igual a P1, né? Aí, o meu segundo intervalo, ele vai ter que ser um intervalo de probabilidade P2, né? Porque a segunda probabilidade que aparece aqui é P2. Então, eu meço P2. Então, aqui, esse outro extremo vai ser P1 mais P2, esse outro extremo P1, P2 mais P3, e assim sucessivamente, tá? Até o final. Então, é bem intuitivo, né? E aí eu gero da minha uniforme, e o valor vai cair em um desses intervalos. Com probabilidade zero, ele vai cair numa dessas cerquinhas, então não preciso me preocupar. Então, gera um valor, e aí se o valor caiu aqui, eu sorteio x5 para a variável aleatória x. Se o valor caiu aqui, eu vou sortear x2 para a variável aleatória x. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse mecanismo? Tranquilo, né? Bom, e aí? Outra forma de justificar seria olhar para a acumulada, né? Porque as alturas da acumulada são cada uma dessas probabilidades que aparecem aqui. Então, é como se eu gerasse, olha, aqui vai do 0 até 1, né? Então, é como se eu tivesse aqui o eixo y, como se não, né? É exatamente isso. Eu tenho aqui o eixo y, aqui o eixo x, e o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui onde está o 1, deve estar em algum lugar aqui, onde está o 0, né? Então, qual é o caminho? O caminho é o seguinte, eu vou amostrar da uniforme no 0, 1 aqui no eixo y, e eu vou mapear para ver aonde que cai. Se cair aqui nessa região, eu vou sortear xk. Se o valor cair nessa região aqui, eu vou sortear o valor x4. Tá? E assim sucessivamente. Se cair aqui, eu vou sortear o x2. Se cair aqui, eu vou sortear o x1. Tá? Então, eu posso ver dessas duas formas, como se eu estivesse dividindo o intervalo 0, 1 no eixo x e colocando os tamanhos como sendo as probabilidades, ou então como se eu estivesse gerando aqui da altura da acumulada e aí pegasse o valor correspondente ao intervalo que caiu. Tá? Bom, se eu quiser ser chato, né, e perguntar por que esse gerador gera da distribuição x assim, né? Por que se eu gerar uma uniforme no intervalo 1
e fazer com essas P, com essas probabilidades aqui, eu tenho, de fato, essa variável discreta, né? Bom, aí a gente pode escrever, né, matematicamente, mas aí fica um pouco pedante, né? Você pode fazer o seguinte, você pode definir uma variável aleatória y, que é dada pelo somatório de xj, onde j vai de 1 até k, né? Então esses são os valores do suporte da variável aleatória, e eles são ponderados por uma indicadora, que ela indica se a uniforme pertence ao intervalo ij, que são esses intervalinhos aqui. Então, o intervalo I1 é esse intervalo de tamanho P1, o I2 é esse de tamanho P2, o I3 é esse de tamanho P3, e assim sucessivamente. Está definido aqui. Então, se eu definir, concorda que o meu procedimento de amostragem ele é retratado pelo Y? Né? Ele é exatamente isso. Eu vou retornar o valor de xj para o qual o U, que é a variável que vem da uniforme, né, pertence. Tá? Então, se a gente for fazer a conta, né, qual é a probabilidade do y ser igual a xj? O y vai ser xj quando o u estiver dentro de ij. Então, essa probabilidade é a probabilidade da uniforme estar em ij. E qual a probabilidade de uma uniforme estar no intervalo? É o comprimento do intervalo dividido pelo comprimento do suporte, que é o intervalo 0, 1 todo. Então, isso aqui vai dar 1, então vai dar o comprimento do intervalo, que é o PJ. Tá? Enfim. Então, o que acontece? O y tem como P de y igual a xj igual a pj. Né? Então, sendo assim, o y e o x têm a mesma distribuição. Tá? Então, esse y que eu defini tem a mesma distribuição de x, e esse y que eu defini aqui é como eu estou gerando a minha variável aleatória. Tá? Então, é bem simples, é só dividir os intervalos com o tamanho apropriado. Bom, e aí a gente pode fazer isso para definir como amostragem uma Bernoulli, por exemplo. Né? Se eu quiser uma Bernoulli com probabilidade de sucesso P, eu divido o intervalo 0,1 em duas partes. Uma que é um intervalo que vai de 0 até P, e a outra que é um intervalo que vai de P até 1. Né? E aí eu gero um U da uniforme, e se o U tiver em I1, então eu faço x igual a 1. E se o U tiver em I2, eu faço x igual a 0. Tá? E aí eu repito isso N vezes se eu quiser uma amostra de tamanho N. Bom, e aqui tem um código no R para fazer isso, tá? Mas é bem simples, tá, pessoal? É literalmente o que estava escrito antes, né? Se você tem uma probabilidade de sucesso 0,9 e você quer uma amostra de tamanho 100, você gera os seus 100 valores, cria um vetor x, né, que vai ser os valores que você vai amostrar, os zeros e os uns, e aí para cada j que está dentro, que indexa o vetor, você amostra da uniforme, um valor da uniforme 0,1, e aí se esse valor for menor do que 0,9, você classifica como o x como sendo 1. Caso contrário, o x é 0. Mas como eu comecei com um vetor que dentro dele só tinha zeros, então eu não preciso nem fazer o else, porque os zeros já estão lá. Então só vou colocar o 1 onde eu tiver amostrado um valor do uniforme menor que 0,9. Tá? E aí o gráfico fica assim, mostrando que de fato a gente tem algo que se aproxima bastante da distribuição da Bernoulli. Acho que alguém mandou alguma coisa no chat. Pode fazer a tela maior? Ah, beleza. Tá. O chato desse programa é que eu não consigo deixar minha tela cheia. Bom, eu acho que eu até consigo, mas depois é meio chato para voltar para o caderno. Mas eu vou fazer assim, então. Eu vou deixar ele como full screen. Não é de fato full screen, né? Mas melhorou? Agora tá dando para enxergar melhor?
Bom, e aqui tem mais um exemplo, né, que é o exemplo da uniforme discreta. De novo, né, é mais uma forma de você dividir um intervalo 0, 1 a partir da uniforme. Então, nesse problema, você quer dividir o intervalo em 10 partes, né, cada uma com tamanho 0,1. Então, o que você tem aqui nesse caso é uma variável aleatória x, com p de x igual o p de x igual a i vai ser igual a 1/10, né, para todo i em 1, 2 até 10. Na verdade é xj, então aqui é xi. Então aqui, né, eu tenho uma variável aleatória com suporte de tamanho 10, cada um com probabilidade 1/10, então vou dividir o intervalo, né, em intervalinhos menores, cada um de tamanho 0,1, e aí, se o valor caiu dentro do intervalo respectivo, eu faço ele igual ao xi respectivo, tá? Bom, enfim, aí também tem um algoritmo no R. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Esquisito, o ESC não funciona. Tá, tem que fazer assim. Então vamos falar agora sobre uma outra maneira de gerar valores da uniforme, né? De gerar valores aleatórios, que é pelo método da transformação inversa. Tá? O método da transformação inversa geralmente é o primeiro método a que a gente recorre para amostrar números aleatórios. Como é que funciona? Bom, a ideia do método é usar o seguinte lema. Tá? Então, aqui deve ser -1, né? Suponha que eu quero amostrar de x. Suponha que eu quero mostrar um certo x que tem função de densidade acumulada dada por f subíndice x, tá? Não suponha, por exemplo, que o x é binomial, ou que o x é normal, que o x é gama, tá? E aí eu vou denotar por fx a função de densidade acumulada dessa variável aleatória. Tá? Então, a ideia do método da acumulada, né, seria amostrar o valor da uniforme 0,1 e aí usar a função inversa da função acumulada de x, né, para amostrar de x. Então, tem o seguinte lema. Vou colocar aqui. Então, tem esse lema, né, que diz o seguinte: seja u uma variável uniforme 0,1 e seja x uma variável aleatória com função de densidade acumulada f grande de x. Tá? Então, se eu pegar a expressão da acumulada, aplicar ela na variável aleatória uniforme, isso aqui é uma função, certo? Se eu aplicar ela no valor 1, ou no valor 3, ou no valor 2, ela vai retornar um número, que é uma probabilidade, que é uma... Não é uma probabilidade, né? Porque aqui é a inversa, mas vamos pensar em termos de f. Então, se eu aplicar f, que é acumulada, em um número, eu vou ter uma probabilidade como saída. Né? Eu posso pensar ao contrário, eu posso pensar também na inversa, na função inversa. O que a função inversa vai me retornar é um quantio. Então, eu coloco aqui dentro uma probabilidade, no caso u, e a f menos 1 retorna um quantio para mim, né? Um quantio de probabilidade. Então, se eu colocar um valor numérico, eu tenho como retorno um valor numérico também. Tá?
Mas se eu coloco aqui dentro uma variável aleatória, que é como eu estou fazendo, eu estou colocando o u, que é a variável aleatória uniforme, dentro como argumento da função inversa, né, da acumulada inversa. Então, essa nova variável aleatória, né, isso aqui resulta numa nova variável aleatória, ela tem a mesma distribuição que x. É isso que o lema fala. Então, esse lema ele permite a seguinte forma de gerar valores aleatórios, né? Eu quero gerar um valor aleatório de x, o que eu posso fazer? Eu calculo a função, se eu tiver analiticamente, ou numericamente também, a gente vai ver que basta ter numericamente, a acumulada, né, eu consigo, aplicando a acumulada de x no ponto u, onde u é um valor sorteado não uniforme, eu obtenho uma variável, uma amostra da variável aleatória x com essa distribuição f. Tá? Então, é uma forma muito direta, né, de gerar valores aleatórios. Então, mostra que para eu gerar valores aleatórios de uma variável aleatória x, o que eu preciso ter é um gerador da uniforme e conhecer a função de quantis da acumulada. Se eu sei isso, eu consigo gerar valores, né, para a variável x. Tá? Bom, como é que a gente pode fazer a demonstração, né? Eu fiz o seguinte. Bom, a gente pode fazer a demonstração desse resultado, mas está claro, pessoal, o que ele significa? Ou ficou alguma dúvida? Não? Então tá, então vamos para a demonstração. Como é que eu mostro esse lema? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar y, eu vou chamar de y essa variável aleatória aqui, que é obtida pela acumulada inversa da variável x, ou seja, a função quantio da variável x, avaliada na uniforme, em uma variável aleatória uniforme 0,1. Então, isso aqui é uma transformação da uniforme, é uma variável aleatória, e a ideia é a seguinte, né? É descobrir quem é a acumulada dessa variável aleatória que eu defini, dessa variável aleatória nova. Então, para eu descobrir isso, eu escrevo f grande y de yzinho, então eu escrevo quem é a acumulada para um ponto yzinho qualquer. Essa acumulada vai representar a probabilidade de y menor ou igual a yzinho, que por sua vez é a probabilidade de f menos 1x de u menor ou igual a yzinho, então aqui para cá não fiz nada, né? Eu só troquei o y pela sua função de quantis, né? E agora, como é que eu faço? Daqui para cá, o que eu fiz? Eu quero isolar o u agora. Eu quero manter o u aqui dentro, tá? Então, é claro que, bom, isso aqui tem algumas limitações, né, para eu poder fazer isso. Por exemplo, a minha função acumulada, para eu fazer o que eu quero fazer daqui para cá, eu vou precisar que essa acumulada seja invertível, né, essa função contínua. Então, vamos supor, pessoal, que eu estou trabalhando com uma variável x contínua, tá? Ou seja, que a acumulada é algo com essa cara, tá? Essa é f grande de x, no ponto xzinho, e aqui eu tenho o ponto xzinho, aqui eu tenho 1, e ele assintopa aqui, digamos, tá? Que seja assim. Então, é uma variável contínua. Se é uma variável contínua, eu consigo... bom, eu já estou falando da inversa, né? Então, eu já estou supondo que essa f é invertida, né? Para fazer isso. Então, supondo já que a variável é contínua, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa f ela é contínua e é crescente, né? Porque a variável x é contínua. Então, como essa variável é uma variável, como essa função é uma função crescente, a sua inversa também é crescente, tá? Então, fx de menos 1 é uma função crescente. Então, a f menos 1 x é uma função crescente. Se ela é uma função crescente, então a gente diz que ela preserva desigualdades, tá? Como assim? Se eu tenho x menor do que y, e eu aplico uma função crescente em x e em y, por definição, né, da função ser crescente, ela vai preservar a desigualdade, tá?
Ela preserva a desigualdade. Então, se eu aplicar dos dois lados, se eu aplicar f de x dos dois lados, aplico a f de x aqui e aplico a fx aqui, eu vou preservar a desigualdade. F de x composta com a sua inversa dá a identidade. Então, vai dar u menor ou igual a fx de y. Tá? Então, quando passei daqui para cá, eu caio numa acumulada, né? Acumulada de u no ponto fx de y. Tá? E quem é a acumulada da uniforme 01? Bom, a acumulada da uniforme 01 é a função identidade, certo? Porque a função densidade da uniforme 01, aqui está 1, aqui está o 0. Né? A densidade é 1 em todo ponto. Então, esse aqui é fzinho x, esse aqui é fzinho u, o ponto u e aqui é o u. Então, essa função aqui é uma função constante, tá? Se essa função é constante, ela é constante igual a u, 1 para todo u entre 0 e 1, então a sua acumulada é a antiderivada dessa expressão com respeito a u. Então ela vai ser, a antiderivada disso vai dar u, né? Então vai ser f grande u igual a u, então é a função identidade. Então f grande u nesse valor vai dar ele próprio, vai dar fx de y. Então, depois de fazer toda essa conta, o que eu descobri foi que a acumulada de y é igual à acumulada de x. Ou seja, y, que é essa nova variável aleatória, tem a mesma distribuição de x. Tá? Bom, isso termina a demonstração. Alguma dúvida, pessoal, nessas contas? Pensando em alguma coisa. Deu para acompanhar? Sim? Beleza. Bom, então vamos fazer um exemplo, né, que é esse exemplo aqui do slide, onde eu tenho x igual a menos log da uniforme, né? E como eu posso usar essa relação aqui para gerar um valor da exponencial de parâmetro 1. Né? Então, fiz o seguinte. Fiz um pouco da... Então, o objetivo é gerar de uma exponencial 1. Então, eu tenho x com distribuição exponencial lambda. Tá? E aqui o meu lambda é igual a 1. Tá? Mas eu vou fazer a conta, pessoal, porque lá na frente, ó, aqui, a gente vai falar sobre o caso da gama. Tá? Então, para fazer o da gama, eu vou precisar de uma exponencial genérica, tá? Por o x. Então, eu vou precisar de uma exponencial com parâmetro lambda. Então, para fazer essa parte, eu vou usar a exponencial lambda, tá? Por um lambda qualquer. E aí, bom, o resultado aqui fica obtido quando o lambda é igual. Então, o que acontece, né? Se eu tiver x com distribuição exponencial, a acumulada de x vai ser 1 menos e elevado a menos lambda x, tá? Para x positivo. Para x menor ou igual a zero, essa acumulada dá zero, tá? Então, zero, caso x menor ou igual a zero. Bom, e aí, como é que eu uso essa acumulada, né? Para gerar um valor da exponencial lambda? Bom, primeiro eu tenho que achar a função quantílica, né, a função que retorna os quantis, que é a inversa dela. Bom, e aí como é que eu acho a inversa dessa função? Eu troco as bolas, né? Aqui onde era fx passa a ser x, aqui onde era x passa a ser fx, e agora eu resolvo ao contrário, né? Eu isolo fx e isso vai me dar a função inversa. Então, isolando, blá blá blá, e fazendo as contas, né? Como é que eu consigo isolar? Passo 1 para cá, multiplico por menos 1 e aplico log. Então, vai dar log
1 menos x igual ao log dessa parte aqui. O log dessa parte vai dar menos lambda fx de x, tá? Bom, e aí, o que eu faço agora? Agora, vou ter que isolar essa parte, eu só divido por menos lambda dos dois lados. Então, eu obtive, né, a f grande x igual a isso, tá? Isso aqui, pessoal, não é para levar ao pé da letra, tá? É só um artifíciozinho para inverter função. Então, eu já sei que a minha função inversa é essa. É menos 1 sobre lambda, que multiplica log de 1 menos x, tá? Essa é a inversa dessa função aqui. Aqui talvez eu devesse chamar de f menos 1, tá? E talvez para ficar não tão horrível, eu devesse chamar aqui com menos 1, tá? Aí eu não tenho esse problema de notação. Peraí, estou me ligando. Só um instantinho, pessoal. Bom, tá? Então, para gerar um valor um valor aleatoriamente dessa exponencial lambda, o que eu faço é gero um valor da uniforme, plugo aqui no lugar do x e obtenho menos 1 sobre lambda log de 1 menos 1, né? Bom, e aí está ligeiramente diferente do que ele falou aqui no exemplo, certo? Se a gente olhar para cá, ele diz o seguinte, então eu posso gerar da exponencial de parâmetro 1, pegando o uniforme e colocando dentro do logaritmo com sinal de menos, né? Então, essa variável aleatória x vai ter distribuição exponencial 1, tá? Então, como é que eu faço, né? Por que deu diferente? Bom, deu diferente porque a única diferença aqui é 1 menos u. Mas 1 menos u e u têm a mesma distribuição. Eles não são iguais, não são a mesma variável aleatória, mas têm a mesma distribuição, né? Bom, isso aí é fácil de ver, eu deixo como exercício, mas é só pensar pelo gráfico mesmo, né? Se aqui eu tenho a variável u distribuída uniformemente, 1 menos u é o simétrico dela dentro desse intervalo. Então, se u cai aqui, 1 menos u cai desse lado, tá? Então, vai ser uniforme também, né? Se fizer a conta, vocês vão ver que vai dar uniforme do mesmo jeito, tá? Então, eu posso ou gerar assim, né, x como sendo menos 1 sobre lambda log de 1 menos u, ou eu também posso fazer x igual a menos 1 sobre lambda log de u, já que u vem de uma uniforme 0,1, tá? Já que u vem de uma uniforme 0,1, somente se 1 menos u também vem de uma uniforme 0,1, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa conta? Não. Tá. Então, a gente pode ver que o código, né, para gerar dessa variável aleatória é um código bem simples. Eu só pseudocódigo, né? Como é que eu faria? Eu geraria todo mundo da uniforme, se eu quiser uma amostra de tamanho n, eu gero essa sequência da uniforme 0,1, e aí para cada x, né, eu defino menos log de u, né? Se eu quiser gerar de uma exponencial 1. Né? Então é bem fácil. Deixa eu ver o que eu tenho aqui em termos de código. O primeiro código que eu fiz foi para gama. Então vamos fazer o caso da gama, que aí eu já mostro no R como é que funciona. Tá? Então vamos lá. Vamos para o próximo slide. Ele fala o seguinte, né? Esse é um outro exemplo. Como gerar da uniforme para gerar da gama KB, onde K é um inteiro e B é positivo. Tá? Então, tem basicamente duas formas, tá, pessoal, de gerar. Tem várias, mas as formas eu acho que mais imediatas são duas. Né? A primeira, que é a forma que está no slide, é a seguinte. Eu posso gerar de uma gama KB, quando K é inteiro, fazendo somas de gamas, né? Ou soma de exponenciais.
né? Então, vamos lembrar que tem esse resultado aqui que nos diz o seguinte. x1, se x1 até xk são variáveis aleatórias I e B com distribuição exponencial B, né? Então, todas têm a mesma distribuição exponencial com taxa B, né? Então, a soma dessas variáveis vai resultar em uma gama KB. Tá? É um resultado bem conhecido aí da probabilidade, que diz que se você somar exponenciais independentes, todas com a mesma taxa, o resultado é uma variável aleatória que tem distribuição gama, né, onde o primeiro parâmetro da gama é a quantidade de termos na soma e o segundo é a taxa daquela exponencial que você usou no início. Então, aí é fácil fazer, né? Porque eu posso gerar cada xi dessa exponencial facilmente. Basta fazer menos 1 sobre b log de ui, né? Que foi o resultado que a gente chegou aqui em cima. Para gerar de uma exponencial lambda, a gente gera assim. Toma menos 1 sobre lambda log de uma variável aleatória uniforme. Então, para gerar o xi, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou gerar menos 1 sobre b log de ui, onde o i vem de uma uniforme 0,1. Tá? Bom, feito isso, eu vou gerar o xis para todo i indo de 1 até k. Tá? Bom, e aí, uma vez que eu já gerei os meus xis, eu vou lá e somo todo mundo. Somo os meus kxis, isso vai retornar um valor da gama KB. Tá? Se eu quiser uma amostra, né, de vários valores da gama, eu repito esse mesmo procedimento várias vezes. Tá? Então, eu gero, no final das contas, quantos uniformes eu vou ter que gerar? Eu vou ter que gerar K vezes, né, para cada uma unidade que eu gerar aqui, eu vou ter que gerar K uniformes. Então, a quantidade total de uniformes que eu vou precisar usar para gerar uma amostra de tamanho N vai ser N vezes K. Tá? E para cada amostra, né, para cada valor, para cada variável aleatória gama, eu vou precisar de K uniformes. Então, se eu fizer uma amostra de tamanho N, eu vou precisar gerar NK uniformes. Tá? Bom, esse método funciona, mas ele não é muito bom, né? Porque se esse K for muito grande, pode implicar num método extremamente lento, né, para gerar valores da gama. Né? E além disso, isso só vale para K inteiro, né? É um jeito de fazer, né, pessoal? Mas não é o mais indicado. Tem uma outra forma de fazer que é a seguinte. Bom, e aí, por enquanto, a gente só está meio que exercitando, né? A gente só está usando os conceitos. A gente não está tão preocupado assim com a questão da eficiência computacional. Mas vamos ver esse segundo método, que ele é mais eficiente. E ele também é mais versátil, né? Você pode usar ele para qualquer, mesmo que você não saiba analiticamente calcular a função acumulada ou a função quantílica. Desde que você tenha uma função que calcule isso numericamente, né, ou seja, você possa de qualquer linguagem de programação, você consegue gerar amostras, né, usando a acumulada e usando a função contínua. Como assim, né? Eu posso lembrar lá que no R existe uma função chamada pgama. O que essa função pgama faz? Ela retorna a acumulada de uma variável aleatória gama no ponto x, e essa gama tem como taxa, tem como rate, parâmetro, né, o k, e como, não, esse aqui é o parâmetro de forma, e aqui é o parâmetro de taxa, né, que é o b. Então, essa função, ela já calcula para você o f grande de x, tá? Então, a gente não sabe analiticamente qual é a acumulada, mas a gente consegue calcular ela numericamente em qualquer ponto que a gente queira. Usando a função QGamma, a gente consegue calcular a função inversa. Né? Usando a QGamma, a gente consegue calcular a inversa. Tá? Então, se eu usar essas duas funções do R, é muito mais fácil, né? Por quê? O que eu tenho que fazer? Eu gero um mu da uniforme 0,1, gerei esse valor, plugo dentro da função que produz quantis e pronto. Esse é o valor. Isso vai retornar uma variável aleatória x.
Tá? Então, esse segundo método usa o método da transformação inversa, que é uma forma muito mais direta do que gerar k exponenciais b e depois somar todo mundo, tá bom? Vamos ver então no código como é que a gente faz para gerar isso. Tá? E vocês vão ver, né, que o código ele é mega simples. Por quê? Eu vou gerar a minha amostra, que eu estou chamando de uSample, né, da uniforme 01. Então, como aqui eu coloquei esse 1000, quer dizer que ele vai gerar 1000 valores da uniforme 01. Deixa eu apagar aqui os resultados. Poxa, nenhuma dessas eu coloquei um comando que limpa a tela. Ah, ele não gerou o comando. Ah, que pena. Bom, depois eu pego esse comando que apaga tudo. Acho que o Ctrl L, eu acho que zero, que limpa, né? Ah, sim. Eu acho que é um RM, LS, algo assim. É list igual a ls, professor. Isso. Ah, obrigado, valeu. É porque aí eu já colo lá em cima. E aí toda vez que eu for gerar, eu não vou ter mais esse problema de acumular com coisas que já estavam na memória. Bom, então vamos lá. Vou gerar uma amostra da uniforme. Eu quero, digamos, K igual a 3 e B igual a 2. Então, gerar de uma gama 3, 2. Então, vou gerar a amostra de X usando Q gama, uSample, shape igual a K, rate igual a B. Então, beleza. Gerei minha amostra de X, tá? Aqui, pessoal, aí tem umas vetorizações, né? Quem não tem a prática tanto com R, o que está fazendo aqui? Essa função QGamma está calculando o quantio de cada um dos valores amostrados de U. Então, se eu fizer uSample, ele tem aqui 1000 valores da uniforme 01. Tá? E aí, quando eu faço o QGamma aplicado nesses 1000 valores, eu vou retornar 1000 valores aqui no lado direito, que são a amostra de X. Agora, se eu quiser visualizar, né, eu posso botar um histograma e, pronto, quando eu comparo com a curva da gama, com esse shape e esse rate aí de K e B, né, o parâmetro de forma e o parâmetro e a taxa, né, sendo iguais a K e a B, ele bate certinho, tá? Então, esse método ele vai funcionar para qualquer distribuição, desde que você tenha a acumulada e tenha a função que gera os quantios, tá? Então, caso você esteja programando em alguma linguagem que não tem tanto suporte para estatística e tal, e você precisar gerar variável aleatória, se você tiver essas funções acumuladas ou a função contínua, você consegue gerar os seus valores aleatórios, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Não? Bom, beleza. Então, vamos ver mais algumas formas, né, de gerar variáveis aleatórias. A gente pode gerar algumas variáveis aleatórias através de misturas. E a gente vai ver que isso é relevante, né, em vários contextos, mas um deles é no contexto de variable augmentation, né, como é que eu falo isso? De usar variáveis auxiliares, né? Então, você quer amostrar de uma variável, sei lá, x1, e você não sabe amostrar de x1 de forma direta. Uma forma de amostrar de x1 seria, você pode amostrar conjuntamente de x1 e x2. Tá? Então, como você poderia fazer isso? Eu poderia fazer a amostra de x2 e depois, dado o x2 que você amostrou, você amostra um valor de x1. Tá? Se o x2 for mais fácil de amostrar e a distribuição condicional de x1 dado x2 também for fácil de amostrar, beleza, você conseguiu amostrar em 2 tempos. Tá? Aí você vai ter uma amostra da conjunta, né, de x1 conjuntamente com x2 e como que você faz para pegar a marginal, né, a partir de uma amostra. É muito fácil, é só você esquecer o resto. Então, você tem uma amostra de x1 e x2,
Se você quiser a amostra de x1, ignora a amostra que você obteve de x2, que foi só uma amostra auxiliar, e fica com o seu valor amostrado de x1. Tá? Então, esse que é o raciocínio, é você quebrar o problema, né, com uma introdução geralmente de uma variável aleatória auxiliar, x2, digamos, né, e aí gerar em dois tempos. Gera x2, e aí dado x2 gera x1. Tá? Então, esse é um método muito usado para gerar observações de mistura, né, proveniente de modelos de mistura. E como você faz isso? Então, a gente vai ver como exemplo, né, misturas de normais. Então, considere a seguinte densidade. Eu tenho f de x igual a 1 menos eta, onde esse eta é um valor entre 0 e 1. Aqui ficou faltando escrever, que eta é um valor entre 0 e 1. Então, aqui eu tenho uma mistura de normais, né? Então, aqui com o fator multiplicativo de 1 menos eta, eu tenho uma normal centrada em mi, com variância sigma 2, e com o peso eta, eu tenho uma normal deslocada, né, com centro deslocado de mi por alfa, e com a mesma variância. Tá? Então, eu tenho duas normais. Uma normal centrada em mi e a outra normal centrada em mi mais a. Deixa eu ver se eu tenho um desenho. Seria algo assim. Vou desenhar aqui para a gente poder visualizar. É o mesmo desvio, tá? Então, o que vai mudar é o eta aqui. Então, a depender do valor de eta, você pode ter duas corcovas de alturas diferentes. Tá? Algo assim. Onde aqui está o mi e aqui está o valor de mi mais a. Tá? Então, é uma mistura de normais, por isso tem esses dois biquinhos aqui. Tá? E aí, como é que você gera dessa normal? Bom, você pode definir uma variável auxiliar chamada y, digamos, que y tem distribuição Bernoulli, e aí você tem duas situações, né? Você tem uma corcova se o y for 1 e outra corcova se o y for 0. Se o y for igual a 1, né, então eu vou dizer que eu estou na minha segunda população, né, na minha segunda distribuição normal. Então, se y é igual a 1, a densidade de x dado y igual a 1 é essa normal com média m mais a, variância sigma 2. Se o y for igual a 0, então eu tenho uma normal com média mi e variância sigma 2. Tá? Então aqui estão as minhas duas normais que eu estou tomando como mistura. Né? E aí, se a gente gerar por partes, a gente consegue simular essa variável aleatória que é a mistura de normais. Então, primeiro, eu amostro um valor y da Bernoulli eta. Então, com probabilidade eta, eu vou ter y igual a 1 e eu vou cair nessa normal, que é essa daqui. Tá vendo? E com probabilidade 1 menos eta, eu vou cair no valor da normal mi sigma 2, tá? Que seria essa corcova. Então é isso. Para cada vez que eu for gerar um valor de x, eu gero uma indicadora que vai me dizer se eu quero amostrar dessa corcova ou dessa corcova. Eu amostro dessa daqui com probabilidade eta e dessa daqui com probabilidade 1 menos eta. Tá? Mas se eu quiser escrever, deixa eu ver se tem a expressão aqui embaixo. Não tem, mas se eu quiser escrever, eu poderia escrever assim. Eu poderia escrever que x, que é essa variável aleatória que tem essa densidade, ela é igual a 1 menos y vezes... aí que eu deveria colocar talvez um x1 mais y x2. Onde o y é essa Bernoulli eta, o x1 tem distribuição normal mi sigma 2 e o x2 tem distribuição normal mi mais a sigma 2. Tá? Então, é outra forma de escrever. E todas essas três variáveis aqui são independentes. O y independente de x1, independente de x2. Né? Os três conjuntamente são independentes. Tá? Bom, então esse é um método muito mais fácil. Né? Então, como é que eu faço para gerar? Eu vou gerar as minhas variáveis y e Bernoulli eta.
Depois, se o yi for 1, eu vou gerar xi da normal mi mais a, sigma 2. Se o yi for 0, eu vou gerar o xi da normal mi sigma 2. Bom, e o código, né, que a gente pode implementar no R faz exatamente isso. Tá? Então, se eu tiver 500 observações, o mi for 10, o eta for 0,2, né? O A for 5, então as médias são 10 e 15, né? Porque o mi é 10 e o A é 5. Deixa eu aumentar aqui. Não sei se melhorou tanto. Agora acho que talvez tenha ficado um pouquinho melhor. Então eu faço assim, né? Eu gero da binomial 1 valor da binomial com n igual a 1, ou seja, da Bernoulli com probabilidade eta. Então, beleza, gerei um indicador que vai sumir 0 ou 1. E aí, eu gero xi como? Vou gerar nos dois casos, né? Se o y for 0 ou se o y for 1, eu vou gerar de uma normal com uma média mi, mais um determinado valor, que seria o valor a, se o y for 1, ou 0, né? Ou eu somo 0, se o y for 0. Então, isso aqui vai dar conta das duas normais. Da normal com média mi e também da normal com média mi mais a. Tá? E aqui no caso, o meu sigma era igual a 1, né? Não estava anotado aqui em lugar nenhum, né? Era isso com variável, essa variável com variância igual. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse método? Né? É simples, né? Bom, a gente também pode usar uma mistura, mas agora uma mistura um pouquinho diferente, que não é uma mistura na escala, mas sim uma mistura da alocação, né? Mas sim uma mistura na escala, que é para gerar valores da tstudent. Então, suponha que eu tenho x dado sigma 2 com distribuição normal 0, sigma 2. E suponha que sigma 2 tem a distribuição gama inversa, ou gama invertida, ni sobre 2, ni sobre 2. Né? Então, se isso aqui é verdade, né, eu tenho aqui a distribuição condicional e a distribuição marginal. Então, a gente sabe que a distribuição marginal de x vai ter distribuição de t-student. Então, a gente pode obter amostras de x fazendo a simulação estocástica usando o modelo de mistura, né, que é uma mistura que ocorre na escala. Então, eu posso gerar o sigma 2 da gama inversa, e aí, dado esse valor que eu gerei da gama inversa, eu plugo ele aqui e uso para gerar um valor de x com aquela variância amostrada da gama inversa. Então, é uma geração, de novo, né, em duas etapas. Então, primeiro eu gero sigma 2 na gama inversa e depois eu gero xi da normal com média 0 e variância sigma 2. Tá? Bom, se vocês quiserem ver o porquê que resulta numa distribuição t-student, tem as contas aqui do lado. Tá? Deixa eu ver se eu posso falar com vocês. Acho que tudo bem. Então vamos ver por que vale essa afirmação, né? X dado sigma 2 tem distribuição normal 0, sigma 2, e sigma 2 tem distribuição gama inversa, porque x marginalmente tem distribuição t-student com mi grau de liberdade. Tá? Então, pessoal, eu coloquei as contas aqui, onde eu tenho o seguinte. X dado sigma 2 tem distribuição normal 0, sigma 2. Né? E sigma 2 tem distribuição gama invertida, ni sobre 2, ni sobre 2. Então, se for esse o caso, eu tenho x com distribuição t com mi grau de liberdade. Tá? E como que a gente faz essa conta? Aí, porque eu não gosto de ficar botando quadrado com o valor do parâmetro, então eu vou chamar isso aqui tudo de φ, tá?
Podia chamar de outra coisa, né? Talvez φ não seja o melhor parâmetro, que às vezes φ usa para denotar precisão, mas isso aqui eu não trocar para não ficar escrevendo sigma 2. Né? Eu escrevi uma letra só, sem elevar nada. Então, como é que eu descubro a distribuição marginal? Eu integro, né, a condicional i, a marginal de φ, integro de 0 a mais infinito. Bom, e aí, como é que eu faço isso? Deixa eu colocar aqui. Eu gosto sempre de botar as distribuições para a gente poder comparar, né? Student I, nossa, só de botar essa, ele já sabe que eu quero AT de student. Inverse gamma. E aí vai ficar micro, né? Então, ó, vou colocar a distribuição de x dado sigma, que é essa aqui, x dado φ, né? É uma distribuição normal, então essa é a expressão. Raiz de 2π φ elevado a menos 1, né? Para que essa raiz fique no denominador. Exponencial de menos meio x ao quadrado, φ a menos 1. E aqui eu tenho a gama inversa, tá? Então vai dar φ elevado a menos ni sobre 2 menos 1. E vamos olhar lá a gama inversa, qual é a forma. A gama inversa é essa aqui. Então, o PDF da gama inversa é menos alfa, como alfa aqui é ni sobre 2, então vai entrar ni sobre 2, tá? Menos 1. Exponencial de beta, que é o ni sobre 2 também, dividido por φ. E integro com respeito a φ. Aqui, pessoal, eu estou colocando esse símbolo, que é o símbolo de proporcionalidade. Estou dizendo assim, a menos de constantes multiplicativas que não dependem de φ, a resposta é essa, tá? Então, aqui eu estou propositalmente omitindo esse beta elevado a alfa, porque o beta elevado a alfa só vai depender dos ni's. Vai dar ni sobre 2 elevado a ni sobre 2. E aqui embaixo vai aparecer gama de ni sobre 2. Então, eu estou omitindo esses termos daqui, eu não estou colocando. Porque eu não preciso deles, né, pessoal? Eles são constantes. Então, é claro que o que sai daqui tem que ser uma distribuição de probabilidade, vai ser AT de student. Então, se eu ficar ignorando constantes com respeito a φ, né, com respeito a φ e a x, né, se eu ignorar constantes multiplicativas com respeito a φ e a x dessa expressão aqui, eu não vou ter nenhum... só o que vai afetar é que vai mudar a constante multiplicativa, né, da t. Então, eu posso fazer tudo proporcional, só para identificar o núcleo da distribuição T de student. Tá? Quem costuma fazer cálculo com inferência bayesiana ou algo assim já deve estar bem habituado com esse tipo de forma de fazer as contas, né? Com o símbolo de proporcionalidade. Mas não precisa, tá? Se quiser manter, pode manter. É só que não vai ajudar, né, a identificar que é uma T. Bom, e aí a gente pode simplesmente continuar fazendo as contas, e a gente vai ver o seguinte, né? Quando misturar os dois termos, por exemplo, esse 2π aqui eu já posso jogar para dentro da constante de proporcionalidade, esse φ a menos meio vai misturar com esse aqui, então vai ficar φ elevado a menos meio mais ni sobre 2 menos 1, e essa parte dentro da exponencial vai misturar com essa daqui. Então vai ficar esp de menos meio, ni mais x ao quadrado sobre φ. Bom, e aí eu identifico o seguinte, né, pessoal? Eu identifico isso como núcleo de uma gama inversa, né? No caso, como assim, núcleo de uma gama inversa? Se eu vir para cá e olhar, deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl mais. Melhor, né? Se eu vier para cá e olhar para essa expressão aqui, eu identifico que se trata do núcleo de uma gama inversa, certo? Por quê? Aqui o integrando é com respeito a φ, então tem que olhar isso como função de φ. Como função de φ, né? Φ aparece dentro de um denominador,
com o sinal de menos na frente dentro de um exponencial. Então, é exatamente como está aparecendo aqui, né? Aqui em cima. Não sei por que ele selecionou de baixo, mas como está aparecendo aqui. Tá? Então, essa parte está aqui, e essa parte aqui é o que está aparecendo desse lado. Então, x elevado a menos alfa menos 1, e aqui o alfa é 1 mais ni sobre 2. Tá? Então, isso aqui é o núcleo de uma gama inversa, cujo parâmetro alfa é igual a 1 mais ni sobre 2, cujo parâmetro beta é ni mais x ao quadrado, tudo isso sobre 2. Tá? Então, o resultado dessa integral vai ser a constante normalizadora da gama inversa, que é isso aqui, só que vai entrar invertido. O denominador vai ser numerador e o numerador vai ser denominador. Né? Porque eu estou resolvendo a integral, né? Então, a integral desse núcleo aqui vai ser igual a 1 sobre a constante normalizadora. Essa constante normalizadora eu não posso ignorar, né, pessoal? Porque ela vai depender do x aqui. E o x é o que eu quero coletar para descobrir quem é a distribuição marginal. Então, feito isso, né, o que isso aqui vai me retornar? Vai retornar beta elevado a alfa sobre gama de alfa elevado a menos 1, e aí eu só substituo os valores de beta e alfa pelos valores apropriados, que são esses dois. Aí, fazendo isso, né, o que eu vou obter no final é essa expressão aqui, e aí eu só simplifico, né? Então, por essa expressão, vai dar o beta está aqui em cima, né? Esse gama de alfa não depende de x, né? Não tem x aqui, né, nessa expressão para alfa, então ele pode sumir daqui. O beta não, o beta tem que ficar, porque o beta está dependendo de x. Então vai ficar ni mais x2 sobre 2, né? Elevado a alfa, então elevado a 1 mais ni sobre 2, tudo isso com sinal de menos 1 aqui. Então vai ficar proporcional a ni mais x2 elevado a menos 1 mais ni sobre 2. Aí como é que eu faço agora, né? Eu tenho que comparar com o núcleo da T. Aqui. O núcleo da T é esse. Então tem que aparecer 1 mais x ao quadrado sobre ni elevado a ni mais 1 sobre 2. O elevado a ni mais 1 sobre 2 já aparece aqui. Só essa parte que não está batendo. Bom, mas ela não está batendo a menos de constante. Então, se eu multiplicar aqui dentro do parênteses, se eu dividir por v, por ni e multiplicar por ni, aí eu consigo obter o que eu quero, né? Porque quando eu for dividir por ni aqui dentro, vai ficar 1, e aqui, dividido por ni, vai dar x ao quadrado dividido por ni, e aí beleza, fechou, né? Porque se eu não quiser alterar a expressão que está aqui, eu vou multiplicar do lado de fora por ni elevado a menos 1 mais ni sobre 2, né? E isso aqui, de novo, como não tem x, vai para a constante de proporcionalidade, que não me ajuda em nada a identificar que é uma t. O que me ajuda é o núcleo da distribuição. Então, beleza, cheguei nesse núcleo e consigo identificar que, de fato, é o núcleo da t com ni grau de liberdade. Tá? Alguma dúvida, pessoal, na conta? Não? Tá. Bom, e aí, né, no R, como é que eu faço? Eu tenho que gerar em 2 tempos, né? Então, eu acho que eu fiz essa daqui no R, então, acho que dá para mostrar. Então, aqui a gente pode simular, né, pela mistura de normais, simular a t-student como uma mistura de normais na escala, tá? Então, como é que vai ser isso? Eu vou gerar da gama inversa, aí como é que eu gero sigma 2 da gama inversa? A gama inversa é só gerar 1 sobre o valor da gama, 1 sobre uma variável gama. Então, gerei, ó, 1 sobre R gama, ela retorna valores da gama,
Eu estou retornando 1000 valores da gama com esse shape e esse rate, que é o de 1000 sobre 2, 1000 sobre 2. Beleza, então isso gera a minha amostra de tamanho para sigma 2. E agora eu vou gerar a amostra para x. Como é que eu gero a amostra de x? É só eu vou gerar 1000 valores, a média é 0, né, dessa normal, e o desvio padrão é esse vetor aqui, é a amostra toda do sigma 2. Lembrando que esse sigma 2 aqui é uma amostra. Então, se eu mostrar para vocês que tem a sigma 2, vai ter uma amostra. Então, isso aqui é escalar, isso aqui é uma amostra de tamanho 1000, né? E aqui eu estou pedindo 1000 valores. O R já entende, pessoal, que o primeiro valor que ele vai gerar vai ser com a primeira variância, o primeiro desvio que aparece aqui. O segundo valor vai ser com o segundo desvio que aparece aqui. Então, eu consigo fazer isso em uma linha só. Tá? Então, gero valores de x de acordo com a primeira linha. E aí eu já posso fazer meus histogramas e comparar com a curva de densidade da T. Nossa comando lines, curve, dt, é o que faz isso, compara as duas coisas. Tá? Então, é bem simples, né, a forma de gerar. Se eu quiser olhar para a conjunta, né, como que eu faço? É só botar o x contra sigma. Então, aqui está o x, aqui está o sigma. Esse sigma 2 eu criei só como uma variável auxiliar, tá? Para gerar o valor, para gerar valores aleatórios de x. Então, se eu olhar aqui para esse gráfico da distribuição conjunta, né, e eu quiser pensar na t-student que eu obtenho marginalizando fora o x, né, como é que eu penso essa marginalização a partir desse gráfico? Eu penso no x como uma projeção, pessoal, na vertical. Então, eu projeto na vertical em direção ao eixo x, e isso aqui vai me retornar uma variável que tem como densidade algo mais ou menos assim. Então, quando eu projeto tudo isso aqui no eixo x, tá? Alguma dúvida, pessoal, no código ou no método em si? Tudo bem, professor. Tudo certo? Pessoal, eu não sei, né? Tá sendo básico demais, eu tô indo muito rápido, tá indo muito devagar. Qualquer coisa podem falar, tá? Alguma sugestão? Acho que o ritmo tá indo bom. Ainda não tá indo ok? Tá, pra mim tá. Tá, beleza. Bom, pessoal, até aqui talvez muito disso seja um pouco de revisão, né? Eu, às vezes fico com essa impressão de que... É claro que depende do background de cada um, né? Mas eu acho que quem vem da estatística, em geral, já vê essas informações. Né? Talvez um detalhezinho aqui e ali que vocês não tenham visto, né? Agora a gente começa a entrar em algumas outras coisas que talvez, né, não sejam tão conhecidas aí por vocês, mas ainda assim vai levar um tempinho até a gente começar a ver coisas de fato mais elaboradas um pouco, né? Mas aqui já começa a ser um pouco mais diferente, eu diria. Quando a gente começa a ver outros métodos, né, de geração de valores aleatórios. Como, por exemplo, o método da rejeição. Como é que funciona esse método, né? É um método que busca corrigir aproximações, né? Então, vamos supor, eu quero obter uma amostra de P de θ. Tá? Não tem essa distribuição P de θ e quero mostrar P. Mas, por alguma razão, é difícil mostrar de P diretamente. Né? Talvez a sua acumulada não seja conhecida, ou então talvez seja muito custoso computar a P, enfim, tem por alguma razão P é difícil de amostrar. Né? O P pode ser alguma posterior esquisita. Mas aí a gente tem que obter amostras de uma outra distribuição que é mais fácil, né? Então, sob algumas condições, a gente pode usar a Q para amostrar de P. Então, eu vou amostrar de Q com uma certa correção, né? Porque se eu não corrigir nada e amostrar de Q, a minha amostra nunca vai ser uma amostra de P, vai ser sempre uma amostra de Q. Então, o caminho é esse, é você
partir de uma variável que você consegue gerar, que é aqui, e corrigir, né, esse procedimento de geração para que os valores gerados venham de fato de P e não de Q. Tá? Então, a ideia desse método, né, de simulação por rejeição, é de envelopar a variável P. Né? Envelopar, desculpa, a densidade P. Então, a gente vai dizer que a distribuição Q de θ é um envelope para P de θ se existe uma constante alfa positiva, tal que uma constante A positiva, tal que A vezes Q de θ está sempre acima de P de θ, tá? Ou é igual a P de θ. Então, deixa eu maximizar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Então, o que acontece? Aqui no gráfico, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho o P de θ está em preto, que é essa densidade aqui. O A vezes Q de θ, né, está em verde, e o Q de θ é o que está em vermelho. Né? Então, vamos lá. Aqui, na distribuição Q de θ, né, eu tenho uma distribuição que o pico não é tão acima, né, que ela não é tão concentrada ao redor de zero quanto a P, né? E as caudas, né, parecem ser mais pesadas, tá vendo? Parecem ter mais probabilidade na cauda em vermelho do que na cauda em preto. Então, sendo assim, né, se eu consigo encontrar uma constante A, tal que A vezes Q de θ está sempre acima de P de θ, o que eu tenho é o desenho em verde. Né? Então, eu peguei esse desenho em verde, foi pego usando a densidade em vermelho e multiplicando ela por uma constante de tal forma que a curva resultante está sempre acima da curva de densidade da P. Tá? Então, eu preciso encontrar uma constante A tal que o A vezes Q de θ é maior ou igual a P de θ. Tá? Eu sempre vou conseguir fazer isso? Não, nem sempre. Depende de quem é Q e de quem é a P. Tá? Então, o que acontece de forma mais típica é que a Q de θ tem caudas mais pesadas. Tá? Porque se as caudas são mais pesadas, eu multiplicando por uma constante, eu vou conseguir cobrir a distribuição toda e envelopar ela, a distribuição P. Tá? Se, por exemplo, for normal em preto e T de student em vermelho, né? Beleza, eu consigo, porque eu vou multiplicar a densidade da T de student por um determinado valor, e nas caudas a T vai estar sempre acima, então não tem problema. Tá? Agora, se for o contrário, aí eu não consigo achar uma A. Né? A cauda da T, para valores longe o suficiente de zero, a cauda da T sempre é mais pesada do que a cauda do normal. Então, não adianta multiplicar por uma constante. Não vai adiantar nada. Tá? Então, o que a gente acaba usando distribuições com caudas mais pesadas, né, para envelopar, através de multiplicação de constante, a densidade alvo que eu quero mostrar. Tá? Aqui eu acho que está um pouquinho fora de ordem, então eu vou mostrar primeiro esse slide, depois eu volto para cá para ver o exemplo. Professor, Oi. você falou essa questão das caudas, né, da T e da normal. Uhum. E aí, assim, o que acontece, tipo, se a gente tem um intervalo de variação que ele é finito, Uhum. e aí a gente precisa se preocupar ainda com isso das caudas, ou a gente consegue sempre? É verdade, é verdade. Não precisa. Vai depender muito da distribuição alvo, né? Porque na prática a gente vai ter sempre. A gente pode pensar que a gente vai estar no intervalo sempre finito e limitado, né? Porque a gente não vai amostrar valores a partir de um determinado valor muito alto positivo ou muito baixo negativo na prática. Então a gente meio que está sempre a gente pode pensar que na prática, né, computacionalmente falando, a gente está sempre limitado no intervalo, a gente está sempre num intervalo limitado. E aí a questão das caudas vai ser menos importante. É verdade, tem razão. Só tem um pequeno porém ainda do ponto de vista prático, é que depende de quem é a distribuição alvo. Se a distribuição alvo for uma distribuição de cauda muito pesada, aí pode ficar difícil, porque mesmo
numa T student com 1 grau de liberdade, às vezes você está mostrando lá e sai um valor igual a 10.000, sai um valor igual a 1.000. Então, enfim, né, saem valores mais altos, mas na prática isso pode causar problema, porque para cobrir valores altos, assim, longes assim do centro, vou precisar de um A muito grande. E aí, quando o A é muito grande, a gente vai ver que gera um determinado problema, né? Que aí é um problema de aceitação, né, dos valores. Mas fez sentido, né? Sim, sim. Obrigado. Tá? De nada. Eu tô com uma dúvida. Uhum. A gente, no caso de usar uma distribuição para envelopar, ela tem que ser necessariamente de natureza diferente? Ou, por exemplo, eu posso usar uma T para envelopar uma outra que parece uma T também? Não sei se faz sentido isso. Pode usar. É só que, em geral, quando você consegue amostrar de uma T, você consegue amostrar da outra. Então, Tá. mas pode, nada te impede usar uma distribuição na mesma família para amostrar de uma outra distribuição também naquela mesma família. Dá para fazer assim, formalmente, né? Só em geral, se você sabe É que amostrar de não faz muito um, sentido, você né? sabe dos outros. Tá. Exceto, talvez, não sei, se tiver alguma particularidade, eu não sei. Por exemplo, mas na hora de gerar da T com 1 grau também é normal, né? Pode usar ele mesmo. Talvez dependa do método que você esteja usando para gerar, né? Por exemplo, enfim, a isso eu inventando coisas da minha cabeça, tá, pessoal? É claro que não é o melhor jeito de fazer. Mas lembra que aqui a gente estava gerando da gama, onde aqui era inteiro? A gente podia pensar, de repente, né, se ele não for inteiro e eu quiser insistir nesse método de gerar várias exponenciais e somando, eu posso usar essas somas exponenciais para envelopar. Se o valor de K for igual a, sei lá, 10,4, eu poderia usar uma gama, digamos, como envelopes, a uma gama 11B, talvez. Ou 10B, ou qualquer coisa parecida, que seja inteiro, porque aí eu consigo gerar usando o número inteiro por esse algoritmo. Mas aqui é meio viagem da minha cabeça, porque a gente pode usar o outro, que é mais rápido. Né? Tudo bem? Tá bom, entendi. Tá, então vamos lá. Professor, Oi. eu acho que eu não entendi muito bem esse conceito do que seria uma distribuição difícil de amostrar. Eu não consegui. O que seria difícil, assim? Pode dar um exemplo? Sim. Tipicamente, uma distribuição difícil de amostrar é uma distribuição que não tem um nome bonitinho, né? Por exemplo, você já viu inferência bayesiana? Sim, Então, superficialmente. tá. Em inferência bayesiana, a gente tem o seguinte problema. A gente quer obter a posteriori de θ, né, de um parâmetro θ. Então, essa posteriori ela é dada por P de x dado θ vezes P de θ sobre P de x, não é isso? E aí, esse P de x aqui, nos casos mais relevantes, né, nos casos mais interessantes, digamos assim, esse P é difícil de calcular, porque ele é uma integral no espaço de θ. Então, essa constante aqui, muitas vezes, ela é bem difícil de computar em problemas práticos. Tá? Então, nesse caso, aí, o que são os outros termos? O termo de cima é a verossimilhança, que é você que define, tá? Então, apesar de não ser uma regra, tipicamente a verossimilhança você consegue avaliar em qualquer ponto e tudo mais. É um modelo do qual você sabe mostrar, né? Você, por exemplo, diz que a sua verossimilhança é Bernoulli, a sua verossimilhança é Poisson, ou binomial, né? Ou no caso até de um modelo de regressão, né? Tem uma resposta normal, mas que vai depender de um certo input que eu não estou colocando aqui, né? De um certo z, talvez, que seja uma regressora ou algo assim. Mas o que importa é que são modelos, em geral, que a gente escolhe aqui para verossimilhança, são modelos dos quais a gente consegue amostrar, são normais, T, Poisson, a gente consegue chegar no R e rodar um gerador aleatório para gerar valores. Né? A priori, tipicamente também, nem sempre, tá? Mas
Na maioria das vezes também, porque a priori ela vai medir a sua certeza a respeito do parâmetro. Então a gente costuma usar modelos simples para a priori, ou pelo menos modelos que a gente consiga interpretar e consiga elicitar uma a priori, e que reflita a nossa informação sobre θ a priori. Então, o que acontece? Esses caras aqui, em geral, são fáceis de amostrar, são normais, T, exponencial, Poisson, são modelos de probabilidade que a gente está habituado a usar. Agora, quando a gente vai olhar para a posteriori, é muito comum que essa posteriori aqui, principalmente em problemas onde θ é multivariado, a gente olhar para essa posteriori e dar uma coisa que a gente não consegue mostrar. Né? E dar uma coisa que a gente não consegue nem identificar qual que é a distribuição de θ dado x. Né? E a gente vai ver especificamente esse tipo de setup muito frequentemente mais para frente lá no curso. Tá? Que é quando a gente vai usar, por exemplo, métodos MCMC, de cadeia de Markov, métodos de Monte Carlo via cadeia de Markov. Então, nesse caso, né, na maioria dos casos interessantes, a sua posteriori é difícil de calcular. A gente não consegue achar a forma analítica e a gente não sabe amostrar dela, né, de forma direta. Então, nesses casos, a gente acaba recorrendo a um tipo de amostrador ou de método de amostragem como um desses que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Tá? Não sei se ajudou, mas deu para Sim, deu para lembrar entender. de algum caso, né? Tá? Tá, que mais? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então eu vou só passar para o próximo slide para a gente comentar sobre... Só para eu definir o algoritmo com vocês, e aí eu termino a aula para a gente continuar na aula que vem, tá? Então, olha, a noção mais importante é a seguinte: eu quero pegar uma Q de θ, da qual é fácil mostrar, uma T ou uma normal, qualquer coisa que tenha no computador, e eu quero ser capaz de envelopar, através de uma multiplicação por A distribuição P, que é a distribuição alvo. Bom, e aí como é que eu conserto, né? Porque a ideia vai ser amostrar de Q e consertar os valores amostrados de Q de forma a representar valores amostrados de P. Né? Então, como é que eu faço esse conserto? Bom, eu vou fazer isso através do que a gente chama de razão de aceitação. Então, existe essa razão que eu vou definir como o valor de P de θ dividido por A vezes Q de θ. Então, como é que era a relação? Era P de θ era envelopado por A vezes Q de θ. E aí eu vou fazer o seguinte, como eu tinha essa relação aqui, eu vou dividir tudo por A vezes Q de θ. Então vai ficar P de θ sobre A Q de θ. Isso retorna um valor que está entre 1 e 0. Então ele representa uma probabilidade, não é isso? Então, essa relação aqui, ela vai definir um valor positivo entre 0 e 1, que é uma probabilidade. E acontece que se a gente colocar essa probabilidade E de θ sobre A vezes Q de θ como uma probabilidade de aceitação, né, a variável aleatória resultante vai ser distribuída como P, ou seja, vai ter distribuição P. Né? Então, o algoritmo vai ser o seguinte, eu vou amostrar o valor de θ da Q. Tá? Eu vou amostrar o valor de θ dessa distribuição aqui, mirando, né, na minha densidade. Então, deixa eu só apagar aqui. Então, eu tenho essa densidade alfa que é em preto, eu vou amostrar um valor da densidade em vermelho, né? E aí eu vou consertar o valor, decidindo se aceito ou não aquele valor amostrado. Por exemplo, vamos supor que eu tenha mostrado o valor dessa normal aqui em vermelho, eu tenha mostrado esse valor aqui. Tá? Suponhamos. Esse valor, de acordo com a densidade em vermelho, é um valor plausível, né? Não está muito nas causas. Mas de acordo com o preto, é um valor muito improvável. Né?
Então, para eu conseguir consertar essa amostra, né, e moldar ela para representar a curva em preto, eu vou colocar por cima uma probabilidade de aceitação. E a probabilidade está dada por essa expressão. Então, eu vou aceitar esse valor proposto de θ, né, que eu vou chamar de θ estrela. Eu vou aceitar θ estrela com probabilidade, então eu aceito o valor de θ estrela, que eu amostrei de Q de θ, com probabilidade P de θ sobre A Q de θ. Ops, Q de θ estrela, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar as duas alturas. Eu vou comparar essa altura aqui, que é a altura no preto, e essa altura aqui, que é a altura no vermelho, né? A altura no preto é bem baixa, tá vendo? Ela é bem baixa. Ainda quando eu divido por esse cara aqui, que é mais alto que ela, vai ficar mais baixo, né? Bom, não necessariamente, depende do valor. Mas, enfim. O que acaba acontecendo é que se a P for muito menor do que o A Q de θ estrela, que no caso é esse valor aqui altão, né? Se esse valor da P de θ estrela for menor do que esse, muito menor, então a chance de eu aceitar aquele valor vai ser muito baixa. Então, o que vai acontecer? A chance de eu aceitar qualquer valor nessa cauda aqui é bem baixa, né? Por quê? Porque nessa região, olha o que acontece com o AQ de θ. O AQ de θ está bem lá em cima, né? Está bem diferente do valor de P. Então, ele já vai começar com o valor de P baixo para aceitar e ainda vai dividir por AQ θ estrela, né? Então, nesse caso, valores aqui tipicamente não vão ser aceitos, né? Enquanto que, quando eu gerar valores, digamos, acontecer a raridade de eu gerar um valor aqui mais na cauda, de acordo com a distribuição em vermelho, aqui, olha, o P é mais alto. Então, esse valor ele vai ser aceito com uma probabilidade maior. Então, é assim que esse mecanismo de aceitação conserta a amostra de Q para se refletir numa amostra de P. Ela vai você vai aceitar um valor com probabilidade mais alta quando a P for alta e a Q for baixa, e você vai rejeitar com uma probabilidade A. E aí, no caso em que as curvas, as duas coincidem, você aceita até com probabilidade 1, né? Como é o caso aqui. Aqui a curva se tangencia, então aqui você vai aceitar com probabilidade 1. Tá? Na aula que vem, pessoal, eu vou mostrar para vocês o código, né, e mostrar para vocês como é o algoritmo. Mas eu já basicamente falei o algoritmo aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês por que o mecanismo funciona, e aí basicamente é essa continha que está aqui. Por que você vai gerar da P de θ estrela, e aí eu vou mostrar um código também no R para a gente poder rodar e verificar isso aqui acontecendo, tá? A obtenção dessas amostras. Tá? Mas aí por hoje eu vou parar por aqui e aí a gente continua na quinta-feira, tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou colocar lá, lá no Classroom os códigos que eu usei aqui e aí a gente se fala na quinta, tá? Então um abraço aí para todo mundo. Tchau, professor. Obrigada A gente se pela fala aula. na quinta. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, Bruno. Tchau, professor. Obrigado. Falou. Obrigado. Obrigada, professor. Até quinta. Obrigado, professor.